Boa noite, irmãos, graça e paz. Quem está com Bíblia, abra no livro do profeta menor, o profeta Abacuque, capítulo 3. Eita, hoje o pastor pegou pesado, né? Abacuque, capítulo 3. Abacuque é o 35º livro do Antigo Testamento. Então quer dizer que se o Antigo Testamento tem 39, né? É só você contar aí 5 para trás. 4, o livro é o 5º de trás para frente. Todos acharam? Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplendor, a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Pai, nós queremos te pedir, Deus, mais uma vez eu te peço, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, em nossas fraquezas, nos ajude em nossas limitações, perdoa-nos pelos nossos erros e fala conosco, Senhor, edifica teu povo, nos faz entender de fato a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Everton, por favor, desliga esse refletor aqui. É o de cima. Obrigado, viu? Abacuque é o livro de um profeta aflito. É um livro pequeno, tem apenas 3 capítulos. E quando você lê, eu queria convidar você a ir até o capítulo 1 de Abacuque. Ele faz um clamor a Deus. Abacuque, na verdade, clama a Deus por conta das coisas que ele estava vendo na sua sociedade. Abacuque estava vendo um povo cruel, estava vendo violência, leis que não funcionavam, pessoas que estavam corrompendo e se corrompendo. Abacuque via uma sociedade degenerada, era o que Abacuque via. E isso afligiu seu coração. Isso corroeu Abacuque por dentro. Então, de repente, Abacuque faz o que todo crente deveria fazer no momento de aflição. Abacuque ora. Abacuque clama a Deus. E Abacuque faz uma pergunta no capítulo 1, que não é uma pergunta de revolta contra Deus, é uma pergunta lícita, é uma pergunta genuína, é uma pergunta que sai do coração de alguém que está sofrendo. Abacuque olha para Deus e diz: Senhor, até quando? Até quando isso vai continuar acontecendo? Veja no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Eu gritarei, Senhor, está tendo violência, e o Senhor não nos salva. Por que, Senhor, o Senhor permite que eu veja a iniquidade desse povo? Essa iniquidade é uma afronta contra mim, isso me machuca. Até quando, Senhor, eu ficarei vendo, presenciando diante dos meus olhos essas coisas que me machucam, que doem, e eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, e parece que o Senhor não está ouvindo, parece que o Senhor não está fazendo nada. Parece que o Senhor está sendo indiferente à minha dor, ao meu sofrimento, à dor da minha nação, à dor do meu povo. Até quando? Muitas vezes nós fazemos essa oração também. Senhor, até quando? Até quando vai estar acontecendo isso? E o Senhor não vai fazer nada. Nós fazemos essa oração, isso é uma oração, não é de um coração que está revoltado contra Deus, mas é o coração de alguém que está angustiado contra a injustiça, contra a dor, contra as mazelas que nós presenciamos. E Deus entende o coração de Abacuque. E aqui, finalmente, agora, Deus responde à oração de Abacuque. Deus olha para Abacuque e diz assim: Abacuque, meu filho, eu vou fazer nos seus dias. Abacuque, presta atenção. Não é o que eu estou dizendo aqui, não é uma coisa que vai acontecer no futuro. Não. É uma coisa que vai acontecer diante dos seus olhos, você vai presenciar isso. Eu vou fazer uma obra maravilhosa. Eu vou fazer, Abacuque, uma obra grandiosa, uma obra esplendorosa. Abacuque, o que eu vou fazer é uma coisa tão fantástica, que se alguém falar, você não ia acreditar.
E me parece que por um momento muito breve, muito rápido, Abacuque diz, oh glória, aleluia, até que fim, finalmente. Deus olha para Abacuque e diz, a obra que eu vou fazer é grandiosa. Abacuque, me diga uma coisa. O povo, o seu povo, o povo que se chama pelo meu nome, o povo que se diz povo de Deus, está mentindo, está roubando, está se prostituindo, está adulterando, está violentando o próximo, está deturpando a lei, abandonando a minha palavra e dando as costas para mim. É um povo mau, é um povo violento. Então, Abacuque, eu vou ouvir a tua oração e vou fazer uma obra maravilhosa. Vou mandar um povo mais violento do que esse para afligir esse povo. Eu não vi nenhum glória a Deus agora, né? Deus diz a Abacuque, você já ouviu falar de um povo chamado Caldeu? Quando Deus diz isso, Abacuque treme. Porque os caldeus foram um povo que faz parte daquilo que os historiadores chamam de o segundo império babilônico. O primeiro império, o grande império babilônico, foi tomado pelos assírios. Os assírios eram um povo muito ruim, muito mau, muito perverso. Os assírios praticavam a guerra, a violência, como um culto religioso. Os assírios arrancavam os olhos dos seus inimigos enquanto eles estavam vivos. Os soldados assírios faziam apostas para ver quem fazia a pirâmide maior, pirâmide de cabeças arrancadas fora. Eles pegavam as mulheres grávidas das nações inimigas e abriam os seus ventres para arrancar o bebê de dentro da sua barriga, enquanto elas ainda estavam vivas, deixavam as mulheres e os bebês sangrando no deserto a morrer. Os assírios, quando você chegava em Nínive, e é por isso que o profeta Jonas não queria ir pregar em Nínive. Jonas sabia muito bem quem eram os assírios. Os assírios pegavam os soldados inimigos e arrancavam a sua pele enquanto eles estavam vivos. E você já viu couro de bode espichado? Os assírios faziam com seus inimigos. Arrancavam o couro dos homens enquanto estavam vivos. E espichavam aquele couro nas paredes de Nínive. Então, quem chegasse em Nínive veria ali, logo de cara, um monte de couro forrando, revestindo os muros daquela cidade. Esses eram os assírios. Era um povo mau, violento, que praticava a guerra e a violência como um culto religioso. Isso fazia parte da sua religião, guerrear. O problema é que os assírios eram muito bem estruturados militarmente, mas eles eram fracos politicamente. Eles não sabiam administrar. E por conta disso, o primeiro império babilônico foi fraco. Era grande, mas era fraco. Então vieram os caldeus. Se os assírios eram maus, se os assírios eram perversos, os caldeus eram piores. Você entendeu isso? Que os caldeus eram piores que os assírios? Então os caldeus vieram agora, em vários conflitos, em várias frentes de batalha, eles venceram os assírios. E agora os caldeus tomam conta do Império Babilônico, subjugam os assírios, e os caldeus dão origem agora ao segundo Império Babilônico, que, assim como os assírios, era forte militarmente, era forte religiosamente e era forte politicamente. Era um império, humanamente falando, inexpugnável, indestrutível, temível. Quando os caldeus marchavam sobre a terra tremia.
O povo de Deus conhecia muito bem os caldeus. Então Deus agora está dizendo, olha, vocês não gostam de violência? Vocês não gostam de fazer os outros sofrerem? Então vocês vão aprender que a lei que eu estabeleci é essa. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, Abacuque, eu vou fazer uma obra grandiosa nos seus dias. Uma obra que se alguém lhe contasse, ninguém acreditaria. Eu vou mandar os caldeus. Eu vou mover os caldeus até você. Você entendeu por que é que Abacuque tremeu? Entendeu ou não? Eu quero que você imagine a nação de Israel, que é essa faixa vermelha que está aqui, lá no Oriente Médio. Uma nação que hoje é cercada por 22 países árabes, todos eles muçulmanos, que fazem de tudo o possível para destruir essa nação. Naquela época não era muito diferente. Esse texto que nós lemos, Abacuque, capítulo 3, ele nos diz assim, que Deus, ele lá do Monte Parã, e ele vem de Temã. O Monte Parã fica ali na península do Sinai. É aquele local onde Moisés ficou peregrinando em círculos junto com o povo hebreu durante 40 anos. É lá onde está o Monte Horebe, onde Deus mandou os 10 mandamentos. Parã fica ali pertinho. O Monte Parã fica ali pertinho. Do outro lado, onde hoje é a Arábia Saudita, nós chamamos isso o deserto da Arábia, estava um local, uma cidade chamada Temã, que alguns historiadores dizem que é Meca hoje. Não se sabe se isso é certo. Então Deus diz assim, olha, está aqui o povo de Deus, está aqui o meu povo que é violento. Então eu venho do Monte Parã, eu venho lá de Temã, mas outros 3 locais são citados aqui também. É citado o Monte Hermon, no versículo 6, quando ele fala os montes eternos que tremem com a presença de Deus. É citado ainda a terra de Cusã, que é o que nós chamamos hoje de Mesopotâmia, que está entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e mais abaixo a terra de Midian. Daí é que vem os midianitas. Então Deus está dizendo para Abacuque assim, Abacuque, eu vou usar o pior que existe na face da terra para castigar meu povo pelos seus pecados. Aí até agora você deve estar olhando para mim dizendo assim, pastor, pelo amor de Deus, misericórdia do Senhor aqui. Eu espero que você não vá embora. Daqui para o final você vai entender onde está a misericórdia de Deus. Então Deus está dizendo, olha, eu vou ferir ferro com ferro, fogo com fogo. Eu vou usar os caldeus para atacar a nação de Israel. Eu venho do Monte Parã, eu venho de Temã, eu venho de Midian, eu venho de Cusã, eu venho do Monte Hermon. Deus está dizendo aqui, eu vou cercar vocês por todos os lados. Não tem como escapar. Deus ainda diz mais. Além de o fato de eu de todos os lados, o chão debaixo dos seus pés vai tremer. E eu também sou Deus do céu. O céu acima de você também vai cair sobre sua cabeça. Como se não bastasse, Deus dizendo para Abacuque, eu sou aquele que rasga a terra com os rios. Eu venho de todos os lados, eu venho de baixo, eu venho de cima, eu cerco você, rasgo você no meio, e eu ainda jogo o mar sobre você. Eu faço o mar furioso, o mar Mediterrâneo. Deus está dizendo, eu vou cercar você por todos os lados. Não tem como escapar. Por que Deus faz isso? Por uma única razão. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Porque Deus estabeleceu uma lei
que é a lei da colheita, a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. Isso dói, isso machuca. Porque muitas vezes nós plantamos uma coisa e queremos colher outra. Mas lembre-se que Deus estabeleceu leis naturais. E Sir Isaac Newton descobriu uma dessas leis, que a toda ação corresponde uma reação de igual força e intensidade. Agora que eu tenho a atenção de vocês, vamos caminhar em Abacuque capítulo 3. Você entende agora porque aqui no versículo 2, Abacuque diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Você entendeu agora? Porque Deus está dizendo para Abacuque: quem vai agir agora sou eu, e não tem como escapar da minha mão, eu sou Deus. Ponto final. Então Abacuque diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Abacuque entendeu muito bem onde é que Deus queria chegar. Deus não estava fazendo todas essas coisas para destruir o seu povo. Deus estava fazendo essas coisas para que o povo entendesse o que é que Deus quer. Deus estava falando a linguagem que o povo entende. Deus fala a língua que o povo entende. A língua que o povo entendia ali era a violência. A primeira pergunta que eu faço para você hoje à noite é essa: qual é a língua que você entende? Qual é a língua que você tem falado? Será que vai ser preciso, na sua vida, Deus fazer isso aqui? Para você poder entender o que Deus quer com você? Será que Deus vai ter que levantar o que existe de pior na terra para lhe açoitar, para você finalmente entender o que Deus quer? Abacuque entendeu o que é que Deus queria, por isso ele diz ainda no versículo 2, aviva a tua obra, Senhor. A única maneira de escapar do justo juízo de Deus era buscando uma vida avivada. Agora, isso é um milagre que só Deus pode fazer. Por isso eu quero convidar você hoje à noite a fazer uma oração muito específica. E a oração é essa que Abacuque fez: Senhor, aviva a minha vida. Senhor, me reanima. Senhor, me revivifica. Senhor, abre meus olhos. Senhor, produz vida no meu espírito, entendimento na minha alma, para que finalmente eu ande como um ser vivo que parece com o teu Filho Jesus. Esse aqui era o único meio do povo escapar do justo juízo de Deus. E Deus faz isso exatamente por essa razão, porque Deus sabia que era só assim que o povo seria avivado. Quando o povo de fato se sentisse ameaçado e de fato percebesse que não tinha outra opção, não tinha outra alternativa, a não ser, não tinha como fugir para a esquerda, não tinha como fugir para a direita, não tinha como voar, não tinha como cavar um buraco no chão, não tinha como se esconder no rio, se lançar dentro da caverna, não tinha como se lançar ao mar, não tinha como escapar de Deus. A única coisa que o povo podia fazer agora era cair de joelhos, com o coração quebrantado, arrependido, e fazer a mesma oração que Abacuque fez: Senhor, aviva a tua obra. Eu quero que você perceba o que Abacuque diz acerca de Deus. Do versículo 4 até o 7. Depois nós veremos o restante.
falando sobre Deus, Abacuque diz: o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Diante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Quando Deus para, Ele faz tremer a terra. Ele olha e as nações são sacudidas. Ele esmigalha os montes primitivos. Ou seja, Deus ele esfarela as montanhas mais altas e mais antigas. E ele abate os outeiros, ou seja, as montanhas menores. É como alguém que coloca a mão e a terra treme. Não pode existir nada mais alto que o Senhor. Diante dele, até as montanhas se desmancham e caem aos seus pés. Os caminhos de Deus são eternos, ou seja, Deus não é um Deus de juízo e de justiça apenas no Antigo Testamento. Os seus caminhos são eternos. Ele é um Deus de juízo e de justiça por toda a eternidade, inclusive hoje. Eu quero dar uma pausa aqui para explicar uma coisa para vocês. Quando nós lemos o texto de Abacuque, nós entendemos que o nosso Deus, a quem nós servimos, o Deus que nós adoramos, é o Deus soberano, que tem controle sobre tudo e sobre todos. Nós vemos aqui Deus controlando o sol, Deus controlando a lua, Deus controlando os rios, Deus controlando o mar, Deus controlando a terra, Deus controlando a atmosfera, Deus controlando montanhas, Deus controlando nações, Deus movendo o coração de generais de exércitos, de comandantes de nações. Deus move nações para a esquerda, move nações para a direita e faz com que essas nações andem até onde Ele quer que elas andem. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Nós aprendemos essa primeira coisa nesse texto. Mas nós aprendemos também uma segunda coisa nesse texto. Que Deus tem controle sobre rios, sobre o mar, sobre terra, sobre montanhas, sobre a atmosfera, sobre o sol, sobre a lua, sobre nações, sobre exércitos, e Ele tem um controle sobre tudo, para o bem do seu povo. Porque Deus aqui, Ele move céus e terra e natureza e exércitos e nações para que o seu povo acorde, para que o seu povo desperte, para que o seu povo seja vivificado e ande na terra como um povo santo. Deus faz todas essas coisas para o bem do seu povo. Agora eu pergunto a você, você que está aqui hoje me ouvindo, você faz parte do povo de Deus? Porque Deus pode muito bem secar o açude de Buqueirão para o bem do povo dele que habita em Campina Grande. Como é que você entende isso? Eu não entendo. Mas eu sei que essa é uma realidade perfeitamente possível. Porque é o que Abacuque descreve. E Abacuque, quando entende essa realidade que muda vidas, é a realidade de que o nosso Deus é um Deus soberano, que tem um controle sobre todas as coisas para o bem do seu povo. Abacuque agora para de olhar para as circunstâncias e começa a olhar agora para o Deus das circunstâncias. Até então, Abacuque estava olhando para o pecado do povo, para a violência do povo, para a desgraça no meio do povo. Depois Abacuque é convidado a olhar para os caldeus, para a violência dos caldeus, para a desgraça dos caldeus. Agora Abacuque é convidado a olhar para o céu. Você é convidado, esse é o terceiro convite e a terceira lição desse texto hoje. Você é convidado a parar um pouquinho, parar de olhar para as mazelas desse mundo
e entender confiantemente que, por mais desastroso que o mundo pareça estar, o nosso Deus continua absolutamente no controle de cada coisa. Nada foge do seu controle. Foi isso que o profeta Daniel disse. Ele é o Deus que põe reis e tira reis. Eu não estou mandando recado aqui para Dilma, não. Pode ser Dilma, pode ser Temer, pode ser quem for. Não me interessa. Ele bota e ele tira, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então essa é a quarta coisa que nós aprendemos com esse texto, e nós aprendemos com a pergunta que eu vou lhe fazer agora. Você ama a Deus? Você foi chamado por Deus? Porque se você foi chamado por Deus, existe um propósito para a sua vida. Se você não cumprir o propósito para o qual você foi chamado, Deus pode rasgar você no meio com rios, fazer a terra tremer, descer o sol sobre sua cabeça, levantar caldeus, jogar o mar sobre você, para acordar você, para que finalmente você entre no prumo. Você entendeu o que eu acabei de falar? Ou eu preciso ser mais claro? Abacuque entende que Deus usa exércitos, usa nações, usa reis, usa forças da natureza, mas ele faz isso por um propósito, existe um motivo, uma finalidade para isso. Veja o que ele diz no versículo 8. Por acaso, Senhor, é contra os rios que o Senhor está irado? Porque Deus mexeu nos rios. Deus trouxe inundações, em outros rios Deus fez os rios secarem. Deus mexeu com a hidrologia daquele local. E Abacuque diz, Deus está mexendo com as águas. A ira de Deus é contra as águas? É contra os ribeiros a tua ira? Ou é contra o mar? Deus agitou o mar. Fez com que o mar avançasse os seus limites. O mar ficou violento. E Abacuque agora pergunta, por acaso o Senhor está fazendo isso, o mar está agitado, porque a tua ira é contra o mar? O teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, Abacuque está dizendo, Deus está preparado para a guerra. Deus levantou do seu trono para guerrear. E todo o universo sentiu os efeitos disso. Versículo 9. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Aquele saquinho que coloca nas costas com as flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Eu quero que você entenda o que é que Abacuque está dizendo aqui. Aquele povo, o povo judeu, a cultura judaica, é a cultura de um povo extremamente apegada, arraigada à sua terra. Eles dão valor à sua terra. Entenda, a religião do judeu não é apenas uma prática religiosa como nós praticamos aqui no Brasil. A prática da religiosidade judaica está arraigada à sua nacionalidade.
Não tem como separar uma coisa da outra. Aquela terra para eles é uma terra santa, preciosa, sagrada, aquilo vale ouro para eles. Um dos nomes que os judeus deram para Deus foi El Shaddai, que vem de um termo acadiano que significa o Deus da montanha. É o Deus que se revela nos lugares mais altos, fazendo alusão às vezes que Deus falou com Moisés lá em cima do Monte Horebe, o Monte Sinai. Os montes, veja, o tempo todo, a gente vê isso o tempo todo na linguagem do judeu no Antigo Testamento. E também no Novo Testamento, que foi escrito por judeus. Eles valorizando o Monte Sião. Quando eles falam de Jerusalém, eles dizem assim: nós vamos subir. Entendeu a linguagem aí, a mensagem que tem por trás? Vamos subir para Jerusalém. Vamos subir até a casa do Senhor. Porque é a ideia de um local alto, grandioso. E agora ele diz que o Senhor Deus, ele abate, ele faz tremer, ele abala os lugares altos. Os mais altos, os mais antigos, os mais poderosos. Os montes, versículo 10, os montes veem o Senhor e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. É como se tivessem terremotos no fundo do oceano. Uma placa tectônica que cavalga sobre a outra, dá origem a um tsunami, o mar se levanta. Tudo isso pelo poder de Deus e para a glória de Deus. E para o bem do povo de Deus. Agora me explique isso. Meu irmão, essa é a quinta lição que nós tiramos desse texto. Se Deus quiser, e Ele quer, fazer bem para o seu povo, e fazer bem para o povo de Deus, por favor, entenda isso. Não quer dizer satisfazer os seus desejos. Muitas vezes nós desejamos coisas que não nos fazem bem. Deus não está aqui para satisfazer nossos desejos, nossos caprichos. Ele está aqui para nos fazer bem. E se for preciso, para fazer bem para o povo de Deus, mexer na hidrologia, mexer na geologia, mexer na atmosfera, mexer na política, na economia, mexer em tudo para o bem do povo de Deus, não duvide, Deus vai fazer para o bem do seu povo. Agora eu repito, o bem do seu povo nem sempre é o bem que o povo deseja. Você percebe uma diferença entre uma coisa e outra? Não é o bem que nós desejamos, é o bem que Deus sabe que é o bem. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. É curiosa a justiça de Deus. Veja só, o povo de Deus está pecando, mas o mundo também está pecando. E agora Deus vai usar o que há de no mundo para castigar o seu povo. Para que o seu povo aprenda a andar em santidade, a andar de forma justa. Mas após cuidar do seu povo, Deus agora vai cuidar do povo do mundo. Deus não pode julgar o mundo lá fora sem antes resolver os problemas que existem aqui dentro. O apóstolo Pedro estabelece isso. É hora de começar o juízo e ela começa pela casa de Deus.
Deus vai resolver os problemas do mundo lá fora, meu irmão. Pode ter certeza disso. Mas primeiro Ele vai resolver as coisas aqui dentro. Versículo 12. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Olha o que diz o versículo 13. Que Deus faz tudo isso que nós acabamos de ver, coisas que nós lemos e que muitas vezes nos deixam com gelo na barriga. A gente treme. Eu confesso para os irmãos que quando eu estava estudando esse texto, eu chorei. Porque quando você lê isso aqui, entendendo de fato quem é Deus e o que Deus pode fazer, você treme na presença de Deus. Mas no versículo 13, Abacuque explica por que é que o nosso Deus faz tudo isso. Deus se levanta do seu trono e sai para guerrear como um guerreiro, com um arco na mão, com a sua aljava cheia, repleta de flechas. Deus agora faz isso porque tu sais para salvamento do teu povo. Deus se levanta do trono para salvar seu povo. Essa é mais uma lição que nós tiramos desse texto. Se eu não me engano, é a quinta, né? Sexta. É a sexta lição desse texto. Talvez você esteja caminhando por um caminho que aos seus olhos está certo. Mas é um caminho que conduz à morte e à perdição. Deus se levanta do seu trono para fazer você mudar a sua rota, para colocar de volta você no caminho certo. Porque Deus se levanta do trono para salvamento do seu povo. A intenção de Deus sempre foi essa: salvar um povo seu, um povo de propriedade exclusiva sua. Porque por mais duro que Deus pareça nesse texto, por mais radical que Deus pareça nesse texto, por mais incisivo que Deus pareça nesse texto, Ele faz isso simplesmente por uma única coisa: porque Ele ama o seu povo. Porque o seu povo está caminhando para um abismo, e Deus não quer que o povo caia nesse buraco. Então Deus se levanta. E Deus fala a linguagem que o povo entende. Então eu pergunto, meu irmão, pelo amor de Deus, qual é a linguagem que você fala? Qual é a língua que você entende? Você entende o que eu quero dizer com língua, com linguagem? Entende? Eu não estou perguntando se você fala inglês. Se você fala grego, né? Helenes tignoskeis, eu não estou perguntando isso. Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Olha o versículo 16 comigo. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios. Ele ficou abalado por dentro. Ele ficou sem conseguir falar direito, começou a gaguejar, de nervoso que estava, Abacuque. Entrou a podridão nos meus ossos. Veja como esse homem se sentiu diante do poder de Deus. E os joelhos me vacilaram. Esse homem se tremeu de baixo a cima, de tanto medo que ele ficou. Mas ele fez uma coisa que todos nós deveríamos fazer. A Bíblia nos ensina em Provérbios que até o tolo, quando fica calado, passa por sábio. E no muito falar, está a ruína, está a perdição. Então Abacuque, apesar de ser um homem experiente, um profeta, um homem vivido, o que é que ele faz?
em silêncio, devo esperar o dia da angústia, que virá não contra o povo de Deus, mas contra o povo que acomete o povo de Deus. Abacuque agora entende o propósito de Deus em todas essas coisas. Deus estava purificando o seu povo. E depois de fazer isso, Deus agora iria defender o seu povo. Deus não iria permitir que o seu povo fosse destruído, que o seu povo fosse abatido. Essa é a 7ª lição do nosso texto. 7 é assim, né? Eu fiz assim, é a 7ª. Essa é a 7ª lição do nosso texto. Por mais que esteja doendo, vai passar. Porque se tem alguém aqui, dentro desse salão aqui, hoje à noite, que está interessado em você, é Deus. Ele está mais interessado em você do que você mesmo. E Ele sabe como tratar você, como cuidar de você, para que você não se perca. Sabe o que Jesus Cristo disse na oração sacerdotal? Pai, nenhum daqueles que me deste se perdeu, exceto o filho da perdição. Então eu pergunto de novo. Quem aqui ama a Cristo? Quem aqui foi chamado segundo o propósito? Deus levanta do seu trono de graça e de glória para guerrear. Mas Ele não vem guerrear contra o seu povo. Ele vem guerrear pelo seu povo. Meu irmão, Deus, Ele sabe como defender você. Deus, Ele sabe como cuidar de você. Mas antes de defender você e antes de cuidar de você, Deus sabe como transformar você. Deus vai lhe transformar, Deus vai lhe moldar, vai lhe mudar, vai lhe aperfeiçoar para depois lhe defender e cuidar de você. Por isso ele diz de forma maravilhosa no versículo 17. Essa é uma canção que eu lembro que eu cantava, nós vamos cantar aqui hoje à noite. Eu cantava essa canção quando era um novo convertido. Né? Uma canção de Chagas Sobrinho, que era cantada também por J. Neto. Ainda que a figueira não floresça. Quem conhece essa música? Rapaz, a igreja todinha. A gente vai cantar junto, viu? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Vide é a videira. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha destruição, no Deus da minha salvação. Essa é a 8ª lição desse texto, meu irmão. Por mais que tudo pareça estar contrário, por mais que as coisas pareçam ser negativas, por mais que pareça que o barco vai afundar, Deus está no controle. E Ele é Deus da salvação do seu povo. Porque Ele escolheu um povo para si, mas Ele escolheu um povo para si, para que esse povo seja santo. Então Abacuque diz, na realidade de vida dele naquela época, onde as pessoas dependiam da agricultura, da pecuária, onde as pessoas tinham uma vida rural, ainda não tinha ocorrido a Revolução Industrial. As pessoas viviam do campo. As pessoas dependiam da ovelha para tirar o leite da ovelha, a lã da ovelha, a carne da ovelha, para vender, para trocar a ovelha por outro produto. Isso fazia parte da sua necessidade mais básica e fundamental. E Abacuque diz, ainda que não tenha ovelha no curral.
Outros dependiam da plantação de uva para vender uva, para fazer o vinho. E Abacuque disse: ainda que não tenha uva lá na videira, ainda que a minha terra esteja falida, ainda que meus negócios estejam indo por água abaixo, alguns dependiam de boi, eram poucos que vendiam boi. Mas não tem boi em Israel. Mas alguns poucos ainda tinham. E Abacuque diz: ainda que não exista gado no curral, ainda que eu olhe à minha volta, ao meu redor, e não veja saída, não veja escapatória, ainda que eu não veja solução para essa situação tão triste, a solução, ela não vem das circunstâncias, a solução não vem da economia, a solução não vem da política, a solução não vem do comércio, dos negócios, a solução está em Deus. E é por isso que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Sabe o que é o produto da oliveira mintir? Algumas pessoas dependiam da azeitona para fazer o azeite de oliva. E ele olhava para a árvore de oliva e a árvore estava toda florida. E a árvore toda florida, ele dizia: pronto, a colheita desse ano vai ser boa. Aí de repente vinha um vento forte, uma chuva fora de tempo, caía todas as folhas e o pé de oliva não dava oliveira. Aquele pé de oliva mentiu para ele. Ele alimentou toda a sua esperança naquilo. Ele viu que aquilo ia dar certo, a coisa prometia. Vai acontecer. Mas não aconteceu. Aconteceu algo contrário a todas as expectativas, a todas as previsões e deu errado. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, tomadas à força do curral, do aprisco, e no curral não exista mais gado, ainda que tudo pareça contrário, ainda que você coloque o joelho no chão, olhe à sua volta e diga: pronto, acabou tudo, não existe mais esperança, não tem jeito. Abacuque diz de uma forma maravilhosa no século 18, no versículo 18. Apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor. O meu coração pula de alegria, eu exulto no Deus da minha salvação. Eu pergunto: a sua alegria está nas suas ovelhas? Está na sua oliveira? Está no gado do seu curral? A sua alegria está no seu aprisco? Porque se sua alegria estiver nas coisas dessa vida, quando as coisas dessa vida passarem e acabarem, e elas vão passar e vão acabar um dia, a sua alegria vai passar e vai acabar também, vai junto. Mas o nosso Deus é um Deus eterno. Se a sua alegria estiver em Deus, sua alegria será eterna. Por isso que Abacuque finaliza esse texto no versículo 19, dizendo assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Ele é a sua fortaleza. Deus faz os meus pés como da corça. Você já viu uma corça? Como ela pula. Os pés parecem fracos, fininhos. Frágeis. Mas na verdade não são. São fortes, são ágeis, são eficazes,
são eficientes. Então aquilo que Deus deu para você, que humanamente pode parecer fraco, frágil, na verdade, sobre essa fragilidade repousa o poder de Deus. Um profeta certa vez disse que algumas pessoas confiam em carros, outras pessoas confiam em cavalo, mas eu confio no Deus da minha salvação. Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar altaneiramente. E é assim que ele termina o texto, convidando o povo para louvar. Porque ele diz ao mestre do canto. Isso é uma oração que foi transformada em música. E ele diz ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Manda ver, Júnior. É você que está com instrumento de corda? Então a gente convida a igreja a ficar de pé hoje à noite.